Oi, meus amores, vamos continuar nosso papo. Agora sim a gente vai. Minha voz já tá até falhando, gente. Tava gravando aulas, né? E tô gravando essa sequência de vídeos também. Vamos lá, já tomei uma aguinha. Vamos direto ao ponto. Perdão. A palavra, gente, tem uma origem. Gente, é bem complicado você trabalhar a origem de uma palavra, né? Enfim, eu estava lendo aqui, algumas coisas eu já sabia, mas resolvi pesquisar de novo, né, a etimologia da palavra perdão. E realmente, né, vem do latim perdonet, o perdonare, enfim, são detalhes que não vai significar muito pra gente nesse momento. Mas tem muito a ver, gente, com uma origem de deixar ir, tá? Nesse ponto aqui, também tem um outro significado, deixa eu ver se eu acho aqui, sobre remissão dos pecados, né? O significado da palavra perdão. E a ação de livrar de culpa. Mas assim, eu quero ficar mais com essa parte de deixar ir, sabe? O perdão. Porque eu não acredito nessa teoria que as pessoas inventaram aí, que dizem, né, que se você não perdoar, você fica preso, sua vida não vai pra frente, que você não consegue se desenvolver em alguns aspectos porque você não conseguiu perdoar sua família, não conseguiu agradecer a sua família pela vida, aquela coisa toda que vocês sabem que eu não sigo essa linha de pensamento porque isso não é bíblico. Então, pra mim, eu tô realmente focada aqui na palavra mesmo, não me perco, né, ouvindo vozes. Para vocês terem uma ideia, assim, que eu quero esclarecer também, que eu vejo pessoas muito perdidas, né, porque ficam ouvindo várias teorias e acaba se perdendo. Eu não acredito em numerologia, eu não acredito em, ai gente, horóscopo, eu não acredito em nada disso, sabe? Nós não estamos limitados a que um planeta se alinhe com a Lua, sei lá o que isso vai acontecer na minha vida, não. Nossa vida é muito mais que isso. Nossa vida é muito mais do que números. Nossa vida é muito mais do que um mapa, não sei do que, sabe? Foque na palavra. A palavra tem todas as respostas. A palavra genuína, pura, sem óticas de homens, porque às vezes a gente já lê com a ótica, né, que a gente veio lá de ensinamentos de outros homens e começa a acreditar. Não, tô falando da Bíblia pura, do Evangelho puro e simples, tá ok? Então eu não me apego a nada, não tenho superstição. Gente, não adianta. Se a pessoa quiser ler um tarô pra mim, sei lá o que. Gente, não rola. Comigo não rola, sabe? Então, assim, eu sou cristã, né? Então eu sigo esse ritmo. Eu não quero falar pra vocês, tipo, não acredite nisso, não acredite naquilo. Não, se você quer acreditar em constelação familiar, em horóscopo, numa doutrina não sei de quem, numa teoria não sei das quantas, é a sua escolha. Mas o que eu posso te falar é que a palavra, ela não mente. A palavra, ela é viva e quando a gente coloca ela na nossa vida, na prática, a gente não precisa de mais nada. Aí você vai falar assim, Lu, mas você acredita na ciência, você estuda psicanálise. Bom, aí eu já tô falando de um campo mental, né? Aí é uma outra coisa. Mas quando eu falo de vida espiritual, quando eu falo do que de fato é da realidade, gente, a vida espiritual é uma realidade, sabe? De uma certa forma, você pode dizer pra mim, tudo é espiritual e tudo é espiritual, se você parar pra pensar. Mas isso não me limita a ficar acreditando que eu não posso conhecer, por exemplo, mais sobre o corpo humano. Ah, não, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Tem, para a questão espiritual, principalmente, e vai influenciar em todas as áreas de nossas vidas, né? Porque, inclusive, eu já até fiz um vídeo falando, né, sobre aquela passagem que Paulo fala pela renovação da nossa mente. Ou seja, sabe, tudo isso aqui pode sim nos dar uma direção.
Mas não significa que agora eu preciso só ler a Bíblia, só viver a Bíblia de uma forma por inteira, né? E eu não preciso estudar psicanálise, psicologia, sobre o corpo humano, sobre saúde. Aí já é ignorância, né? Aí já é eu querer fechar os olhos para a responsabilidade que eu tenho que ter com a minha saúde emocional, com a minha saúde corporal, né? Com a minha saúde física. Então aí já é ignorância. Agora eu tô falando de um campo assim, porque tal coisas acontece no mundo tal que vai te influenciar. Não, aí o que me influencia no campo tal espiritual para mim são as escrituras, tá bom? Bom, tô passando isso daí porque o que tá acontecendo é que muitas teorias estão sendo criadas. Se vocês não perceberam ainda, eu vou só dar uma dica para vocês abrir os olhos, porque são pessoas que ganham dinheiro, tá? São pessoas que ganham dinheiro com teorias, desde horóscopo até outros, né? Até outras teorias, mas na verdade, quem acredita no Criador, que é maior que tudo, que criou todas as coisas, não se apega a essas crendices populares, né? Enfim. Porque tal número, não sei o que. Gente, por favor, né? Por favor, né? Ai, por favor, mas tudo bem, se você acredita, esse é uma escolha sua, só não fale que eu não te avisei. Vamos lá. Gente, eu queria, sobre essa palavra também, já há outros estudos, né, que vai mais fundo na origem da palavra, que fala que o perdão, quando você deixa aí, é como se você deixasse, existe um estudo aí mais profundo sobre o fantasma, que quando você não libera esse perdão, é como se fosse um fantasma te assombrando. E você percebe que isso na prática faz muito sentido, porque quando a gente não perdoa uma pessoa, a gente pensa muito naquela pessoa. Vocês já pararam para analisar isso? Se eu, por exemplo, eu tô com raiva da minha mãe, ainda não consegui perdoar, ainda tô no processo. Gente, eu penso na minha mãe o dia inteiro, né? Quando eu tava passando por aquele processo de luto, de aceitação, de raiva, de culpa, né? Que primeiro, gente, esse perdão, essa culpa a gente tem que livrar primeiro aqui, ó. Perdoar aqui. Primeiro a gente tem que se perdoar, né? Então, quando você tá nesse processo que é muito doloroso, que é muito difícil de se passar, que é o processo aí do autoconhecimento junto com essa cura, porque eu passei tudo meio junto. Eu não sei como você passou, tá passando, ou vai passar, mas eu passei tudo, tipo assim, tudo junto, sabe? Eu fui buscando material, né? Você sabe que eu já falei aqui, que a Tariana Rocha foi minha educadora emocional, mesmo sem ela saber, né? Porque depois que eu fiz análise com ela, ela já tinha me educado, ela nem sabia, né? Através do material da internet. Então eu passei tudo por isso, mais ou menos tudo junto, porque eu fui entendendo que eu tinha que ser educada emocionalmente, que eu tinha que viver aquele luto, que eu tinha que cuidar de uma criança interior, que eu nem tinha noção que isso existia, né? E aí eu quero falar muito sobre criança também, vou fazer vídeos específicos, porque a própria palavra diz que se nós não formos como elas, nós não herdaremos o reino dos céus, porque delas, das crianças, é o reino dos céus. Gente, é muito profundo isso aqui. E aí eu entendi que realmente essa criança estava dentro de mim, mas infelizmente ela estava muito machucada, num quarto escuro, sofrendo. Então eu tive que cuidar dessa criança, buscá-la, né, nesse quarto escuro e tudo mais. Bom, como é um assunto complexo, é meio, né, difícil a gente desenrolar, mas vamos tentar desenrolar o máximo aqui que eu puder, gente. Então, trazendo aí nesse contexto, né, então quando você se livra como se estivesse livrando de um fantasma, né? E deixar ir, né? Porque enquanto você não deixa ir, aquilo fica ali te assombrando, né? Eu, no meu processo, como eu tava falando, eu pensava na minha mãe o dia inteiro, com raiva, né? Com ódio, porque eu tava ainda elaborando, eu tava deixando as coisas, né? E se curando e se lavando, e eu tentando entender. E é muito importante, me ajuda, isso eu já vou falar experiência própria, sabe? Você também tentar entender o outro lado, e isso não é passar pano não, viu gente? Porque eu acho que a maldade que narcisista faz com os filhos é cruel, é horrível, eu não passo pano pra isso não.
mas entender também o ser humano que tá ali do outro lado, sabe? E não enxergar também só como um monstro, né? Que não deixa de ser, mas também há um humano ali atrás daquele monstro, né? E aí, gente, então a gente entendendo dessa forma, né, na origem da palavra, né? É bem interessante. E a remissão dos pecados, que já é o perdão que o Pai nos dá, já é já é um outro perdão. Infelizmente, como eu sempre falo, gente, a Bíblia, ela foi traduzida, né, por João Ferreira de Almeida, foi traduzido português para português e, enfim, tem muitas coisas aqui que acaba sendo uma pegadinha, né? Porque às vezes a mesma palavra que é usada num contexto bíblico, lá no outro livro está sendo usada a mesma palavra, porém foi tirada de uma outra origem. Então, isso aí também pode atrapalhar muitas pessoas a enxergarem a verdade que às vezes está ali na frente, mas, né, por esse tipo de tradução que foi feita. Por isso a importância de você temer ao Pai e querer ir fundo na verdade. Não adianta você falar, eu amo o papai sobre todas as coisas, mas lava a mão e não quer saber de nada, sabe? Até o próprio nome dele você blasfema e parece que isso não tem importância. Então, cuidado, porque se você fala que você ama, aí são suas atitudes que vão comprovar se de fato você ama ou não. E aí, gente, a gente então tem que buscar essas origens, tem que estar estudando sempre, né? E de uma forma que haja respeito, né? Que eu acho que é isso, né? Porque mesma coisa, eu falo assim, olha, gente, inventaram o nome pra mim, estão falando que meu nome, por exemplo, é Tariana. E as pessoas começaram a me chamar de Tariana. Poxa, gente, tô falando que meu nome não é Tariana. Por favor, me chamem de Lu. Não, Tariana, Tariana, Tariana. Eu acho que seria uma falta de respeito comigo, né? Então, mas assim, aí o que acontece? Vocês estão acostumados a repetir padrão, repetir palavras, eu mesma às vezes solto, né? Por exemplo, o nome de Eixo é o nome verdadeiro e às vezes eu solto Jesus porque eu vivi falando isso por muitos anos, né? Mas eu tenho esse temor de não desrespeitar a verdade, né? Porque ele é o caminho, a verdade é a vida. Então vamos lá, vamos voltar pro perdão. Eu gosto muito de bater nessas teclas, porque não adianta você querer falar que é cristão, que ama ele, se você não respeita o mínimo, né? Que todo ser humano deve ser respeitado, você imagina o Criador, né? Enfim, eu acho que é bom eu trazer às vezes para esse lado humano para vocês entenderem que se para um humano você deve esse respeito, você imagina para aquele que é o Criador de todas as coisas, que você diz que ama sobre todas as coisas, né? Vamos pensar nisso. Bom, e aí eu vou ler em Lucas 6. Isso é muito, muito profundo, gente. Abre o coraçãozinho de vocês aí. Lucas 6, 27 a 31. Vamos lá? Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tira a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei vós também. Esse versículo, essa passagem, né, que são vários versículos aqui, me fez, assim, ser muito burrinha por muitos anos, né? Porque meus líderes mesmo não praticavam isso, mas eu, como temia sempre, né? Mais do que eles, inclusive, muitos deles são ateus, né? Então, eu queria praticar isso aqui. Então, isso aqui me fez ser muito bobinha por muito tempo, tá?
Mas se você olhar de uma forma aqui, você sabe que ele, né, o Cristo, ele era muito sábio, ele falava por parábolas, tá? Então isso aqui não é fisicamente falando, tá ok? Você nunca vai ver isso acontecer. Você já viu alguém fazendo isso? Eu nunca vi. Algum ladrão vem, rouba sua blusa e fala, toma, leva essa camisa também, né? E por aí vai. Isso não existe, tá bom? Isso aí no campo físico, isso não existe. Yeshua, ele era lindo, maravilhoso e sempre falava em parábolas, tá? E eu, inclusive, gente, eu era tão burrinha, tão bobinha, que às vezes as pessoas pegavam coisas emprestadas, porque os crentes aí tem essa mania de pegar coisa emprestada e não te devolver, né? E são muitos, são poucos não. E aí eu falava assim, não, eu tenho que deixar aí, sabe? Aí já é burrice mesmo, tá? Desculpa os burrinhos que são lindos, maravilhosos. Bom, aí já é falta de inteligência, de usar a inteligência, que inteligência nós temos, só falta usar, né? E aí, meus amores, então o que é isso aqui? Sabe, o que Yeshua quis dizer com isso daqui? Gente, então quando alguém te leva alguma coisa, em vez de você ir lá querer buscar, leva, tá? Vamos voltar pro lado espiritual, por favor, tá? Esquece do físico. O que seria perdoar uma mãe narcisista? Olha, minha mãe narcisista roubou de mim minha infância, roubou de mim o direito de viver, roubou de mim esperança, roubou de mim sonhos, roubou de mim tantas coisas. E aí, o que eu tenho que fazer? Tá, leva. Ai, gente, isso dói, hein? Isso é perdoar, sabia? E eu vou te falar uma coisa. Você não tem muitas opções, tá? Eu tô falando isso assim num campo assim mais direto, tá bom? Não tô nem levando ali pro lado cristianismo de ser de consciência cristã, tá bom? Vou falar isso aí mais depois. Eu tô falando mais no campo mesmo na prática. Perdoar é deixar ir. Esse fantasma, você mandar esse fantasma embora, sabe? Você não pode se anular, como eu já disse. Tá? Você não tem que, então tá, vou me anular, vou deixar aí. Não, primeiro você tem que trabalhar tudo isso dentro de você. Eu acho que a educação emocional, ela nos ajuda a elaborar isso de uma forma saudável. Porque se eu ainda não me eduquei emocionalmente, se eu não entendi meu valor como ser humano, se eu não entendi que eu não sou o que falaram sobre mim, né? Porque educação emocional é você ir lá no seu subconsciente tirar todos os lixos de lá, né? E começar aquela tua mente preguiçosa que fica ali repetindo padrões, você falar assim, opa, vamos trabalhar, tem muito serviço aqui, vamos catar esses lixos, jogar fora e vamos colocar coisa nova aqui, vamos mudar o padrão aqui, sabe? É sair mesmo da zona de conforto mesmo. E aí eu acho que isso ajuda no campo emocional, te ajuda nesse campo também espiritual. Porque quando você começa a criar essa mentalidade, né, que você é muito mais do que falaram sobre você, você vai começar a enxergar, gente, eu sei que isso não é de cara não, tá bom? Mas eu comecei a enxergar que esses 40 anos que eu perdi da minha vida, que eu não perdi, né, gente? A gente tem que ressignificar essas coisas também, né? Mas, assim, que foram roubados de uma certa forma, porque roubou sonhos, roubou tudo mais. E, né, a gente sabe que a validação da vida seria tão importante, né, para nós, se nós tivéssemos recebido lá no início da nossa vida. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas você começa a ver que você é tão mais que isso tudo, quando você é educado emocionalmente, que essas coisas vão ficando pequenas. Gente, isso facilita pra caramba você perdoar. Sabia? Eu tô falando isso assim de algo muito pessoal, tá? Não tem nada a ver com Bíblia, não. E aí, eu penso assim, né? Quando ele fala que, por exemplo, bendizei o que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam, é isso, sabe? Você começa a ver que aquela pessoa, gente, não é que a gente é melhor que ninguém, mas a gente vê que a gente, sabe, a gente é humana, aquelas pessoas
não sabem nem o que é humanidade. Elas não sabem o que é buscar felicidade, ser pleno, ser feliz, e viver a essência. E a gente começa a entender o que é viver a essência. A gente vai para um nível que a gente fica com pena de quem está abaixo desse nível. Quando eu falo que eu sinto compaixão, é porque eu enxergo isso. Eu estou num nível de espiritualidade, de emoção, que eu me amo, que eu amo as pessoas, que eu quero ver todo mundo feliz, que eu quero ver todo mundo bem, enquanto aquela pessoa ali só pensa em vingança. Enquanto aquela pessoa ali só pensa em fazer o mal, em maquinar, em mentir para ela mesma. Gente, vocês já viram como o narcisista mente? Primeiro ele mente para ele. A hora que ele começa a acreditar naquela mentira, ele vai e joga. É impressionante como eles mentem. Eles vivem na mentira. Então, quando o cara rouba a tua capa e você deixa o cara levar a tua capa, você fala, leva, eu tenho tão mais, sabe? É isso. Peraí, eu tenho um guarda-roupa cheio, pode levar essa capa. Toma aqui também, deixa eu ver como é que tá aqui pra mim não errar, gente. Né, que você tirar a tua capa, você fala, leva minha túnica, né? Ai, roubou meu blazer. Ah, toma minha camisa também, eu tenho tantas. Sabe? É isso, deixa ir. Deixa ir. Sinta compaixão, porque eles estão num nível muito, muito, muito ruim. Talvez é um nível que nós vivemos também por muito tempo, porque a gente traz traços narcisistas, né? E a gente vive nesse nível também de ficar querendo se promover, se provar para as pessoas algo. Meu Deus! Inconscientemente eu era assim o tempo inteiro. Eu queria sempre estar provando para as pessoas alguma coisa. Hoje eu sou livre, sabe? Eu sou livre. Gente, a liberdade não tem preço. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não tem preço. Quando eu falo que quando você perdoa, você... Tô repetindo o que eu fiz nos vídeos anteriores aí. É isso, gente. Porque esse peso que você carrega, por favor, se você estiver no processo, viva o processo, tá? Não faça isso muito rápido, não. Viva, viva, viva. Reviva o que você precisa reviver. Mas você vai chegar nesse ponto se você se dispor. Porque o que acontece é que algumas pessoas se dispõem a fazer escolhas na vida e outras ficam deixando a vida acontecer. Eu me dispus a perdoar. Eu me dispus a deixar ir. E aí eu tive que viver o processo para me conseguir fazer isso. Eu não vou me anular, eu não vou enfim, né, me colocar como, tipo assim, ó, você tem que bem dizer o que vos maldizem. Que essa aí é uma parte que eu ainda tô no processo aí, tá meio difícil. Né? Tá meio difícil ainda falar bem de quem me fez tão mal. Eu não consigo ver ainda muitas qualidades para me falar bem, não. Mas eu tô nesse processo. Mas o perdão, finalizando esse vídeo que já ficou grande, uma coisa também que é muito pessoal, eu sempre penso assim: se eu perdoei, eu quero bem para essa pessoa. É a forma que eu provo para mim mesmo, sabe? Porque às vezes a gente fica assim, será que eu perdoei? Vocês têm essa dúvida às vezes, né? Será que eu consegui perdoar? E aí eu faço isso comigo, gente. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, é uma coisa muito pessoal mesmo, tá? Eu penso assim, eu quero bem pra essa pessoa? Ou eu quero vingança? Ou eu quero ver ela passando por tudo que eu passei? Ou coisas piores que eu passei? Ou se ela precisar de mim, eu vou ajudar ela ou vou virar as costas? Vingança é um prato que se come frio. Quando ela precisar, eu vou virar as costas. Se eu tô pensando assim ainda, é porque de fato eu não consegui perdoar. Mas se eu pensar, puxa, eu ajudo tanta gente, por que eu não vou ajudar essa pessoa? Né? Que viveu nesse ego a vida inteira, que não teve vida. Gente, se essas pessoas destruírem a nossa vida, pense numa coisa, raciocine numa coisa óbvia.
é porque elas também não tiveram vida. Por isso, elas não querem que vocês vivam. Então, eu sinto essa compaixão. E eu entendi isso, assim, de uma forma muito clara. Tenta entender esse lado. Saiba que você tem um guarda-roupa cheio de túnica, de capas. Deixa essa pessoa levar essa capa, levar essa túnica. Por isso a importância de iniciar um novo ciclo de vida. Por isso a importância de você ressignificar e viver uma vida, sabe? Dar um basta naquela vidinha e recomeçar uma nova vida depois que você descobre tudo isso e que você entende que você precisa passar pelo processo e aí você reinicia um novo ciclo. Por isso essa importância, porque quando você olha para trás, né, para o que aconteceu, você vai ver que é um nível tão baixo, sabe? É uma coisa tão baixa e você já tá além. Aquilo ali não te pega mais, sabe? Isso tem que acontecer naturalmente, sabe? Assim, tem a parte de você se dispor, de você escolher, mas assim, se você buscar uma cura profunda mesmo, com a ajuda do pai, com a ajuda da psicanálise, de psicologia, com a ajuda emocional, né? De você se educando emocionalmente, isso eu te garanto que vai acontecer, tá? Se você é cristão, tá? Tô falando isso para quem é cristão e sabe o quanto o papai faz a diferença na nossa vida, porque nos momentos mais difíceis é para ele que a gente corre, não é verdade? E com a ajuda dele, com a nossa autoajuda e com nossa disponibilidade também de escolher a perdoar, então essas três coisas juntas vai fazer com que esse processo aconteça quase que naturalmente. Porque aí vai vir um outro assunto, né, que eu vou iniciar agora, que é sobre a consciência. A consciência cristã. Que aí sim, depois desses vídeos todos que você assistiu, você vai entender o ponto da consciência cristã que eu quero chegar.